Por exemplo, você comentando lá durante a Copa do Mundo, criticando a seleção brasileira, de certa forma, né, que a gente até lembrou, né, Ricardo Bugarelli, a questão lá da véspera do jogo contra a Alemanha. Histórico. E naquele dia, quem acompanhasse a imprensa geral, TV, rádio, não encontrou nada com aquele teor crítico diante de uma situação que se tornou um massacre do 7-1. Essa história, inclusive, foi no... O Brasil jogou contra o Chile e quase foi eliminado. Nos oitavas. Né? Foi até antes, não foi na véspera. Foi esse jogo nas oitavas. Eu estava no Maracanã para fazer Uruguai e... Nos oitavas foi Mineirão também, né, Brasil e Chile. Isso. Aí eu fui fazer no Maracanã, Uruguai e Colômbia. 1-0, aquele golaço do Ramos, que foi o gol da Copa. E o jogo do Brasil foi antes. Aí eu estava lá naquela área da imprensa, tem lá os televisores e tal, vendo o jogo. E tinha vários jornalistas de várias nacionalidades acompanhando o jogo. No intervalo, aí eu fui lá pegar um rango, tinha lá, dentro da área tinha um refeitório ali, assim, ali eu pegava comida e tal, tinha que pagar, né, mas sei lá, que eu pagava pra FIFA não dava comida. Aí tô na fila e eu tô vendo gente conversando, gente falando inglês, gente falando espanhol e falando mal da seleção brasileira, assim, espantado com o nível do jogo, porque não estavam acompanhando o time do Brasil. E a atuação era péssima. Aí o Brasil perde, ganha nos pênaltis. O Pinilla manda a bola no travessão no final. E o Brasil se classifica. Aí eu faço o jogo, né, do Uruguai e Colômbia, e depois tem um programa. E alugaram um terraço de um prédio vizinho para montar um estúdio. Aí é só atravessar a rua, em frente ao Maracanã. Aí eu fui para fazer a participação do programa. Aí me disseram, não, você vai entrar no segundo bloco e vai falar do jogo que você acompanhou. Falei, porra, não quero falar do jogo do Brasil também, cacete. Não quero falar só desse jogo aqui. Lógico. Aí me passaram a bola, aí ficaram um bloco inteiro, de 1 hora, falando do jogo do Brasil. Aí beleza, aí quando passou para mim, chamaram para falar do Uruguai. Eu, foda-se Uruguai, vou falar do Uruguai, vou falar do jogo do Sim, o Uruguai tá fora já também. E falei do jogo do Brasil. E foi aquele vídeo que até hoje, vira e mexe, aparece aí na rede social. Não, eu confundi também, que eu vi também o pós. Ainda teve o Colômbia, que o Brasil ganha, o Neymar se machuca, sim. Lá, aquela jogada do Zúñiga lá, que o machucou. E depois foi um 7-1. No 7-1 foi engraçado, porque depois desse comentário, já naquela época, rede social, eu estava sendo xingado de cabo a rabo, né? Desde aquelas bobagens, como você não é brasileiro, como se torcer para a seleção brasileira fizesse de você um cidadão melhor, né? É só um time de futebol. Você torce se quiser. E durou direto. Aí no intervalo do jogo, eu estava sozinho em casa vendo o jogo. Primeiro tempo 5-0. Aí no intervalo eu fui ao computador, e eu sempre colocava lá, hoje tem linha de passe, babá. E fui escrever isso, que eu sempre fazia. Aí quando eu olhei, tinha uma cacetada, milhares de mensagens, de menções, né, no meu arroba, gente se desculpando, você tem razão, que absurdo e tal. Aí eu falei, Sem contar os bloqueados também, que deviam estar pedindo desculpa pra você nem viu. Esses não apareceram. E aí eu fui lá, coloquei isso aí e deixei. Aí foram várias menções depois também, né, o pessoal comentando. E terminou 7-1. Eu acho que ali, assim, se falar da questão da coragem, eu penso assim, que todo mundo, ou quase todo mundo que estava vendo a seleção brasileira jogar, sabia que a seleção era aquilo. Por que não falavam? Né? Porque queriam torcer, uns porque queriam torcer, antes de ser jornalista, queriam ser torcedor. É isso. Outros porque tem uma relação de amizade ou de gratidão com o técnico da época. Tem colegas que têm relação de gratidão com o técnico porque foi campeão pelo time dele, sei lá por quê. Sim. Tem muito isso. Tem. Outros porque tem alguma relação de gostar do cara, é amigo, sim, coisa e tal. Aí não quer criticar. E outros porque não querem falar, porque não quer receber esse tipo de mensagem. E também porque faz mal pro produto, né? Também. Começar a falar que o Brasil está bem é muito melhor. Também. É aquilo que sempre acontece no final. Quando a casa está caindo, de repente começam a falar que está tudo muito ruim, que é péssimo e tal. Mas acho que muita gente percebeu, só não quiseram falar. Porque não quiseram falar. Não, os jogos não tem. A primeira fase do Brasil foi horrível, de desempenho. O time era muito mal treinado. Muito mal. Era uma coisa bem evidente. O Bulga não torce para a seleção, não. Então, e algo que já foi muito criticado, cara, desde a época de escola. Os caras falam, você não é brasileiro, vai lá, por que você não nasceu em Buenos Aires? E eu falo, a cegonha errou de lugar. É o que você falou, eu penso exatamente igual a você, Mauro. Não é porque eu não torço para a seleção brasileira. Você já torceu alguma vez na sua vida para a seleção? Gol do Luiz Henrique, Brasil e Equador, pro Brasil se Copa América 91. Copa América. Porque o Galvão já estava fazendo um discurso, veio o Luiz Henrique. Eu torço muito para a Argentina, sempre torci para a Argentina. E você, Mauro, você já torceu na infância, adolescência? Eu torci para a seleção até a Copa de 86. Foi um marco, foi 86? Na Copa de 90, eu estava no Jornal dos Esportes, era editor do jornal. É a primeira Copa que você acompanha, como jornalista em 90.
86 eu já era jornalista, mas eu trabalhava no jornalismo na Rádio Globo. Tá. Então, na época no Sistema Globo de Rádio, lá no Rio. Não trabalhava com esporte. Aí na Copa de 90 eu estava trabalhando, fechando o jornal. Então minha preocupação era fechar o jornal. E estava preocupado em torcer, eu já estava bem desconectado. E também já tinha quebrado meu encanto assim, de torcer para a seleção brasileira. Aí de lá para cá... Mas em 86, o que te fez perder esse encanto? Porque, por exemplo, eu já contei uma história, não sei se acho que eu contei aqui. 78, eu no pré-primário, o Amaral tira uma bola em cima da linha contra a Espanha, eu gritei gol na escola, a professora me botou de costas para a parede o final do jogo inteiro contra a Espanha, 0-0. Eu já torcia contra o Brasil. E aí eu vou chegar nesse assunto. Com 7 anos. Com quase 7 anos. Eu vou chegar nesse assunto. Eu acho que o bairrismo e a teimosia, ela foi muito responsável pela falta de resultados do Brasil naquela época. E eu, como garoto em 82, eu quero ouvir também a sua percepção, porque com 82 você estava com quase 20 anos, eu tinha 11. Para mim, depois da vitória contra a Argentina, eu senti o time num clima de meio de oba-oba. Porque a Itália vinha numa crise desgraçada, não ganhou de Camarões, de Peru, de Polônia. E eu lembro muito bem dessa Copa, de sair correndo da escola para ir para casa. O Brasil jogava porque empate. a Copa na Espanha. O Brasil jogava contra empate contra a Itália sem falar com a imprensa. A primeira fase da Itália foi... Foi vergonhosa a primeira campanha da Itália. Empates para classificar. Só com empates. E eu queria que você falasse também, aonde que você perdeu o encanto com a seleção? E você acha que o bairrismo... Teimosia, porque eu vi o Falcão outro dia falando da conversa que ele teve com o Coutinho, e o Inter era bicampeão brasileiro, e o Cláudio Coutinho ficava meio que um resto do Rio-São Paulo. Você acha que isso pode ter atrapalhado? E eu já vi relatos de jornalistas também quanto à Copa de 86, que falam que depois do jogo, naquela noite, porque o jogo foi um sábado, né, Brasil e França, eu já não lembrava. Que os jogadores foram pra festa, foram beber. Não estavam tão preocupados. Aí foi meio que um choque para quem imaginava que os jogadores sofriam da mesma forma do que um torcedor comum. O que te fez perder o encanto com a seleção? Foi uma coisa meio que natural. Acho que mais quando comecei, no caso, a me envolver mais com o meu trabalho e olhar o futebol de uma outra forma. Porque assim, eu frequentava a arquibancada do Maracanã. Quando eu fui para a faculdade, eu comecei aos poucos a me afastar. Assim, eu assisti o jogo na torcida organizada, passei a assistir o jogo em outro local. Passei a não ir tanto com meus amigos da turma que a gente ia para o jogo. Comecei a tentar mudar meu comportamento, porque pensava, cara, se eu quero ser jornalista e eu quero um dia trabalhar com futebol, eu tenho que ter uma relação com o Flamengo diferente, não posso ter uma relação aqui de torcedor fanático. Começar a olhar o jogo de outra forma, ter mais espírito crítico, perceber que está ruim, né? E eu comecei a trabalhar isso desde então. Eu nem sabia se ia conseguir trabalhar no mercado, se ia conseguir emprego, se ia trabalhar com futebol, não tinha nem ideia. Enfim, e com a seleção, aconteceu em 86, eu não trabalhava com o jornalismo esportivo, mas já trabalhava na área, né, desde 83. E aí eu via a Copa como torcedor, né? Ainda tinha o resquício da seleção de 82, que era uma seleção muito querida de todos, porque também tinha jogadores que atuavam no Brasil, né? Ídolos dos nossos times jogavam naquela seleção. Tinha jogador do Corinthians, do Atlético, do Flamengo, do São Paulo, do Internacional. Né? O Falcão já não era mais do Inter, mas é um ídolo do Internacional, né? Então, você tinha ali uma outra relação com aqueles caras, né? Era meio que uma oportunidade de você torcer para os jogadores que você sempre torcia, tendo dos rivais junto ali, jogadores que você também admirava e que você colecionava álbum de figurinha que estavam contra, né? De repente eles podiam estar no seu time, né? O cara que não era Flamengo, porra, agora eu posso torcer pelo Zico. Sim. O cara que não era o rubro-negro, eu posso torcer pelo Sócrates, né? Sim. E por aí vai. Já em 90, assim, acho que já tinha mudado por conta do meu trabalho mesmo, né? Assim, eu fechava o jornal, eu tinha preocupação com o fechamento, né? E é o primeiro time europeu também, né? Muito europeu no time de 90. Sim, já começou a ter uma mudança, né? Um distanciamento começa ali. Então, assim, eu não torço para nenhuma seleção. Tem gente que acha que eu torço para a Argentina. Eu não torço para a Argentina, eu torço para o Racing. Mas não torço para a Argentina. Mas a Argentina... Mas o negócio do bairrismo, aí, por exemplo, 90, eu vi o Lazzaroni com um cara bairrista. Eu via... Você acha que o craque Neto tinha que ser convocado para 90? Poderia, num grupo de 20 e poucos jogadores, ele poderia ir, mas acho que ele não seria titular. Não, titular não, mas no elenco. Poderia estar. Não, porque ele apostar, por exemplo, num jovem que era talentoso, que era o Bismarck. Sim. Mas era muito novinho, né? Sim, já foi para a Copa de 90. O Lazzaroni meteu metade do Vasco lá. Foi uma coisa... Aquilo era um bairrismo, nossa senhora. Alguém pode falar, mas o Vasco era campeão brasileiro em 89. Sim, mas... Sim. Tinha metade do Vasco lá, assim. Eu senti em 82 eu chorei muito. Chorei muito. Em 82 você chorou bastante, né? Tinha 3 meses. Ele gosta dessa piada. Ele tinha 3 meses.
82 não, 82 eu já torcia contra. Tentei. Eu sou muito crítico, por exemplo, ao Tele Santana. Eu acho que ele é um cara à frente do tempo, tinha as ideias, mas ele era um cara também que engessava, que morria com algumas definições. Eu acho que, obviamente, que todo mundo vai trazer os caras de confiança. Até algumas coisas na seleção de 82, por exemplo, ele não gostava que fizesse falta. A Itália baixou a porrada também no Brasil. Sim. Tem a famosa cena do Zico com a camisa rasgada. O Gentili batia na alma. E se você convoca o Serginho, ou você deixa o Serginho bicho solto, então você não convoca o Serginho. Né? Exato. Se o Serginho tivesse no modo Serginho na Copa do Mundo, se ele pudesse ser... Sim. O Zico não tinha essa manha de revidar uma porrada e tal. Sim. Mas o Serginho deixava teria saído em defesa, digamos assim. Diga Emerson Leão, né? Exato. Não, já teria dado um chega para lá de cara. Entendeu? E nessa época não tinha essas câmeras todas, o VAR que pega tudo, ou quase tudo. Né? Exato. Não seria assim, seria outra situação. Eu acho que o Telê, esse puritanismo, que ele perde depois, né? Aí o São Paulo campeão brasileiro, aí são 2 volantes, o jogo mais duro. Sim. Ele pintado, entende que... Pintado de volante. Dinho, quer dizer, já começa a mudar a forma de E aproveitando essa coisa de Copas, por exemplo, 86, o Zico entra no jogo e ele que bate o pênalti. Você acha que o Zico tinha que ter mesmo batido o pênalti porque é o Zico? Ou naquela situação de... O pênalti só saiu porque ele estava em campo, né? Que ele que faz o passo pro branco. Sim, mas para bater o pênalti, ou devido àquela situação, era melhor uma outra opção. Eu sei que agora é profeta do acontecido. Mas se ele não bate também... Tinha que ser. Zico em campo e Zico batendo pênalti. Aí o outro bate, era o Careca, né? Sim. O Careca se apresentou para bater? O Careca podia chegar e falar, eu quero bater, mas... que eu me lembro, também não se apresentou. Se ele não bate, não assumiu a responsabilidade, o outro bateu. Fica igual o e Bebeto perdeu. lá no Exato. Eu acho que ele fez o que tinha que fazer ali. Tinha que bater. Ficou marcado, não ficou apareceu. Marcado. Ele não que é o Djukic que bateu o pênalti de pênalti. Exatamente. O pessoal não esquece o nome do cara até hoje. Exatamente. E quando o Bebeto fala sobre isso, eu fico até meio constrangido. Ele fala, que ele estava bem para bater, cara. O Bebeto tinha que bater. É o Bebeto, sim, sem dúvida. Aliás, aquele título foi o único, né, do time de estrelas lá do Barcelona, né? Exatamente. Estava na mão do Deportivo La Coruña, aquele título. Sim. Impressionante. E o Neymar não bateu contra a Croácia, né? Já nessa outra fase, disputa de penais que eu escolhi. Inclusive tem uma foto aqui. Que é uma vergonha, né? Aqui é choro. O Tite, né? Essa aí, realmente. Sim. Aqui a gente gosta de também apostar também é na comoção. superestimado. Daqui a pouco a gente fala. Você gosta de falar mal de técnico, já percebi isso?